Capítulo 7º. Do meio ambiente. Artigo 200. Impõe-se ao poder público municipal e à coletividade a responsabilidade de preservar, conservar, defender e recuperar o meio ambiente, no âmbito do município, bem como promover a melhoria da qualidade de vida, como forma de assegurar o desenvolvimento social e econômico sustentável, para o benefício das gerações atuais e futuras. Parágrafo 1º. O município, mediante lei, criará um plano municipal de meio ambiente, que contemplará a administração da qualidade ambiental, através da proteção, controle e monitoramento do ambiente, e do uso adequado dos recursos naturais, para organizar, coordenar e integrar as ações de órgãos e entidades de administração pública direta e indireta, assegurada a participação da sociedade civil organizada. Parágrafo 2º. Cabe ao órgão municipal de meio ambiente fazer cumprir, executar e fiscalizar o plano referido no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Os servidores públicos encarregados da execução da política municipal do meio ambiente, que tiverem conhecimento de infrações persistentes, intencionais ou por omissão dos padrões e normas ambientais, deverão imediatamente tomar as providências necessárias, indicando os elementos de convicção, sob pena de responsabilidade administrativa, na forma da lei. Artigo 201. Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável, incumbe-se ao poder público municipal. Inciso 1º. Propor uma política municipal de proteção ao meio ambiente. Inciso 2º. Elaborar e implantar normas e diretrizes, que garantam uma adequada condição ambiental, nas áreas de educação, trabalho, habitação e lazer. Inciso 3º. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, promover campanhas e disseminar as informações necessárias à conscientização pública, para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente. Inciso 4º. Adotar medidas, nas mais diferentes áreas de ação pública e junto ao setor privado, para manter e promover o equilíbrio ecológico, e a melhoria da qualidade ambiental, prevenindo a degradação, em todas as suas formas, impedindo ou mitigando impactos ambientais e negativos, e recuperando o meio ambiente degradado. Inciso 5º. Definir, implantar, administrar e proteger unidades de conservação representativas de todos os ecossistemas originais do espaço territorial do município, sendo a alteração e supressão, inclusive das áreas já existentes, permitidas somente por lei. Inciso 6º. Determinar a realização periódica, preferencialmente por instituições científicas, e sem fins lucrativos, de auditorias nos sistemas de controle de poluição e prevenção de riscos de acidentes das instalações e atividades de significativo potencial poluidor, incluindo a avaliação detalhada nos efeitos de sua operação sobre a qualidade física, química e biológica dos recursos ambientais. Inciso 7º. Garantir o acesso dos interessados a essas informações sobre as fontes e causas da degradação ambiental, bem como os resultados das auditorias e monitoramentos, a que se refere o inciso 6º. Inciso 8º. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais das espécies e dos ecossistemas. Inciso 9º. Proteger a flora e a fauna, nesta compreendidos todos os animais silvestres, exóticos e domésticos, vedadas as práticas que provoquem extinção de espécies, ou submetam os animais à crueldade, fiscalizando a extração, produção, criação, métodos de abate, transporte, comercialização e consumo de seus espécimes e subprodutos. Inciso 10. Controlar e fiscalizar a produção, armazenamento, transporte, comercialização, utilização e destino final de substâncias, bem como o uso de técnicas, métodos e instalações que comportam riscos e efetivos ou potenciais para a qualidade de vida e meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho. Inciso 11. Promover a captação e orientar a aplicação de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de todas as atividades relacionadas com a proteção e conservação do meio ambiente.
Inciso 12. Acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais, efetuados pela União, no território do município. Inciso 13. Implementar política setorial, visando a coleta seletiva, transporte, tratamento e disposição final de resíduos urbanos, hospitalares e industriais, com ênfase nos processos que envolvam sua reciclagem. Inciso 14. Promover medidas judiciais e administrativas de punição aos causadores de poluição ou de degradação ambiental. Inciso 15. Promover e manter o inventário e mapeamento da cobertura vegetal nativa, dos recursos hídricos e das condições ambientais das áreas sob ameaça de degradação ou já degradadas, visando a adoção de medidas especiais de proteção. Inciso 16. Promover o reflorestamento, preferencialmente com espécies nativas, em áreas degradadas, objetivando, especialmente, a proteção de encostas e das margens de rios, córregos, represas e lagoas, de acordo com índices mínimos, na forma da lei. Inciso 17. Incentivar e auxiliar tecnicamente as associações ambientalistas e ecológicas, constituídas na forma da lei, respeitando a sua autonomia e independência de atuação. Inciso 18. Estimular e contribuir para a recuperação da vegetação em áreas urbanas, com plantio de árvores preferencialmente frutíferas, objetivando especialmente atingir os índices mínimos de área verde por habitante, estipulados pela Organização das Nações Unidas (ONU). Inciso 19. Instituir programas especiais, mediante a integração com outros órgãos governamentais, incluindo os de crédito, objetivando incentivar os proprietários rurais a executarem as práticas corretas de manejo e conservação do solo e da água, de preservação e reposição das matas ciliares, manutenção das reservas de vegetação nativa, conforme o Código Florestal e replantio de espécies nativas. Inciso 20. Controlar e fiscalizar obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos que, direta ou indiretamente, possam causar degradação do meio ambiente, adotando medidas preventivas ou corretivas e aplicando as sanções administrativas pertinentes. Artigo 202. O município promoverá, com a participação das comunidades, o zoneamento ambiental de seu território. Parágrafo 1º. A implantação de áreas ou polos industriais, bem como as transformações de uso do solo, dependerão de estudo de impacto ambiental e do correspondente licenciamento. Parágrafo 2º. O registro dos projetos de loteamento dependerá do prévio licenciamento na forma da legislação de proteção ambiental. Parágrafo 3º. Os proprietários rurais ficam obrigados, na forma da lei, a preservar e a recuperar, com espécies nativas, suas propriedades. Parágrafo 4º. O alvará de habite-se para qualquer construção ou reforma, só será concedido após o plantio, pelo proprietário ou possuidor do imóvel, de uma árvore para cada 8 metros de testada de terreno, conforme regulamentação por lei ou decreto. Artigo 203. A instalação e execução de obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos de exploração de recursos naturais de qualquer espécie, quer pelo setor público, quer pelo privado, dentro dos limites do município, serão admitidas se houver resguardo do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Parágrafo 1º. A outorga de licença ambiental será efetuada pelo órgão municipal de meio ambiente, como última instância legal, e será feita com observância dos critérios gerais fixados em lei, além de normas e padrões estabelecidos pelo poder público, e em conformidade com o planejamento e zoneamento ambientais. Parágrafo 2º.
A licença ambiental, renovável na forma da lei, para a instalação, execução e a exploração mencionadas no caput deste artigo, quando potencialmente causadoras de significativa modificação ou degradação do meio ambiente, será sempre precedida, conforme critérios da legislação federal e estadual, da aprovação do estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental RIMA, a que se dará prévia publicidade, garantida a realização de audiências públicas. Artigo 204. Aquele que explorar recursos naturais, ou desenvolver qualquer atividade, que altere as condições ambientais, fica obrigado a realizar programa de monitoramento das condições ambientais, e a recuperar o meio ambiente degradado, tanto na área do empreendimento, como nas áreas afetadas, ou de influência, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Artigo 205. É obrigatória, na forma da lei, a recuperação pelo responsável, da vegetação adequada, nas áreas protegidas, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Artigo 206. As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, na forma da lei. Artigo 207. O poder público poderá estabelecer restrições administrativas de uso de áreas privadas, para fins de proteção de ecossistemas. Parágrafo único. As restrições administrativas de uso, a que se refere este artigo, deverão ser averbadas no registro imobiliário, no prazo máximo de 1 ano, a contar de seu estabelecimento. Artigo 208. A utilização dos recursos naturais com fins econômicos será objeto de taxas correspondentes aos custos necessários à fiscalização e à manutenção dos padrões de qualidade ambiental, em percentuais a serem estabelecidos em lei. Artigo 209. Cabe ao município colaborar com o poder público federal e estadual, no sentido de fiscalizar a pesca em seu território. Parágrafo único. A lei instituirá normas para o desenvolvimento de programa de conservação da fauna aquática. Artigo 210. Fica proibida, respeitada a competência da União, a instalação de reatores nucleares e depósitos permanentes ou temporários de material radioativo no município, com exceção daqueles destinados a uso terapêutico. Artigo 211. O poder público municipal promoverá, entre os municípios adjacentes ou circunvizinhos, a formação de consórcios, objetivando a solução de problemas comuns, relativos à proteção ambiental, em particular à preservação dos recursos hídricos, e ao uso equilibrado dos recursos naturais. Artigo 212. As terras públicas ou devolutas, consideradas de interesse para a proteção ambiental, não poderão ser transferidas a particulares, a qualquer título. Artigo 213. São áreas de preservação permanente. Inciso 1º. Na zona urbana. Alínea A. As nascentes, as margens numa faixa de 30 metros, e os cursos d'água dos córregos, ficando vedado o lançamento de efluentes domésticos e industriais in natura, em todo o seu percurso, de modo a atender à Resolução nº DOIS 0, de 18 de junho de 1986, do Conselho Nacional de Meio Ambiente CONAMA. Alínea B. Os parques, reservas, praças e demais logradouros públicos de valor ecológico, paisagístico e cultural. Inciso 2º. Na zona rural. Alínea A. Os capões de mata, as matas ciliares, as veredas ou buritizais, e os campos hidromórficos ou covais das nascentes ou margens dos cursos d'água. Alínea B. As nascentes, os mananciais e as cachoeiras. Alínea C. Os rios, ribeirões, córregos e lagoas. Alínea D. As áreas de interesse arqueológico, histórico, científico, espeleológico, paleontológico, paisagístico e cultural. Artigo 214.
O município exercerá o controle de utilização de insumos químicos, na agricultura e na criação de animais para alimentação humana, de forma a assegurar a proteção do meio ambiente e a saúde pública. Artigo 215. A lei instituirá normas para coibir a poluição sonora.